náuticos deste Brasil, terráqueos deste planeta e universo galáctico. Eu sou Rosana Lore, sou atriz, palhaça, dramaturga, musicista, gestora e produtora da CIA de Circo e Teatro Sagrado Riso. Nossa sede fica no Riacho Fundo 1, Distrito Federal. Desde 2005, estamos cumprindo a missão de transformar o mundo pela arte do riso, com espetáculos, palhaçaria hospitalar, cursos, palestras e performances. Combatendo o mau humor e a caretice, está começando mais uma ação do Palhaços na Rede, um projeto de formação, pesquisa, criação e difusão da palhaçaria no universo digital. Hoje é o dia da roda girar. Faremos um dos webinários temáticos, o circo na era digital, entre a tradição e a reinvenção. Nesse mapeamento, contactamos as trupes e artistas circenses nacionais que estão trabalhando por conta da realidade pandêmica e pós-pandêmica, a migração de suas apresentações para o universo digital. Tivemos inscrições de todo o país. Chique demais! Muita alegria poder contribuir com o Circo Nacional Contemporâneo. Serão 4 webinários: marketing digital para circenses, palhaço como figura de terror, por que as pessoas têm medo de palhaço? Os desafios contemporâneos da acessibilidade em arte e hoje o circo na era digital, entre a tradição e a reinvenção. Estamos aqui com a presença de Marcela Poltrini, que fala de Tocantins. Fala pra gente, Marcelinha, de onde que você fala? Conta pra gente um pouquinho de você. Olá a todos e a todas. Oi, Rosana. Prazer estar aqui. Eu sou Marcela Poltrini, aqui do Tocantins. Moro numa comunidade de 5.000 habitantes, localizada próxima à capital do Tocantins, né? Palmas. É um distrito. E aqui eu estou com o circo, os Caco, há 11 anos, desenvolvendo diversos projetos. A minha formação, eu sou engenheira ambiental, me formei aqui no Tocantins, e em 2010 eu conheci o circo em Goiânia, depois de formada, né? E lá eu estudei circo durante 4 anos e me formei também em gestão cultural. Fui migrando aos pouquinhos para essa área. Desde o ano de 2010, quando eu conheci o circo, eu já comecei a trazer o circo para o Tocantins, porque eu sempre quis voltar para esse estado, e eu era apaixonada por aqui, e aí arrumei pessoas que toparam vir e descobrir esse lugar, né? Em 2013, a gente veio definitivamente para cá, eu, o Cadu Olivier, o Bruno Caos, eles toparam vir através de um projeto social, onde a gente ministrava aula para crianças e adolescentes. E o projeto era de 3 meses, mas a gente nunca foi embora. Eles gostaram do lugar, eu larguei tudo lá, larguei meu concurso público e vim embora para o Tocantins com eles. E até hoje nós estamos aqui, né? Hoje nós somos um circo de lona, somos o único circo fixo do estado do Tocantins, e a gente desenvolve diversos projetos. Um deles ainda é essa continuidade das aulas para crianças e adolescentes aqui no distrito. Nesses 11 anos, né, a gente realiza o Festival de Circo de Taquarussu, que já vai para a sua 11ª edição, e é um festival que veio para fortalecer o que a gente fazia aqui, né, porque é uma linguagem nova, não existia a linguagem do circo no Tocantins, apenas dos circos itinerantes que passavam e iam embora, né, não tem escola de circo, existiam palhaços de animação, mas o circo mesmo, propriamente dito, não era uma linguagem que existia, não era um mercado de trabalho, né. E nesses 10 anos a gente colhe frutos que são os jovens que eram crianças e hoje já são adultos, são jovens adultos, que são artistas e trabalham profissionalmente com a gente. E é essa um pouco da minha trajetória com o circo. Sou artista circense, produtora, gestora, faço de tudo um pouco aqui. Obrigada, Marcelinha. Luísa Fontes fala de Recife. Conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, Luísa. Seja bem-vinda, obrigada também, viu? Oi, Rosana e todo mundo, obrigada, super feliz de estar aqui participando dessa troca. Eu sou Luísa, também a palhaça Gardênia,
que me acompanha, nos acompanhamos nos últimos 13 anos. E eu sou de Recife e na minha trajetória de formação eu fui estudar em Minas Gerais, me formei lá em Belo Horizonte em teatro na UFMG e também desenvolvi muitos trabalhos lá, trabalhei com palhaçaria hospitalar há um tempo, iniciei também trabalho em rua, que é um dos lugares que eu gosto muito de atuar, continuo atuando até hoje. Tive a oportunidade também de fazer a formação da SLIPA, que é a Escola Livre de Palhaços, no Rio de Janeiro, que também foi uma experiência bem legal de ampliar a rede. E estou de volta em Recife nos últimos 5 anos, né? E aí, desde esse tempo que eu estou seguindo mais minha carreira solo, né? Com espetáculos solos, de palhaçaria. Também sou contadora de histórias, né? Também tenho espetáculos de contação de histórias. E também na lida da arte e educação, né? Do ensino. Também sou integrante do Palhaços Sem Fronteiras. Acho que é isso, um pouquinho sobre mim. Que linda, obrigada. E Walter Dil, que está falando do Rio Grande do Sul, bem-vindo, Walter. Fala para a gente sobre você, um pouquinho do seu trabalho. Obrigado, Rosana. Boa noite para todas e todos que estão nos assistindo. Eu sou o Walter, né, aqui de Rio Grande do Sul, mas eu sou porto-alegrense, mas estou morando em São Leopoldo desde o começo da pandemia. Eu sou o palhaço Nenusco, né, que é o meu, digamos, o meu palhaço. E a palhaçaria começou para mim meio por acaso, já fazia teatro e tal, né, estava me envolvendo também, começando assim a me envolver. E aí eu fazia uma oficina de teatro de rua na Terreira da Tribo, que é um grupo aqui de Loinóis aqui através aqui do Rio Grande do Sul, né? E a peça de conclusão, digamos, essa oficina era uma peça do Brecht, que tinha uma cena com 3 palhaços, né? E a gente montou essa pequeno trecho da peça, assim. Mas até então eu não sabia muito da linguagem de palhaço, não conhecia muito. E aí, por acaso, também veio um grupo francês, logo em seguida veio um grupo francês participar do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, o Caravane Theatre, trazendo um trabalho que misturava palhaçaria com teatro do oprimido, e deram uma oficina, né? Eu participei da oficina, e foi ali justamente no Espaço da Terreira, e eu, nossa, né, que é isso, assim? Foi o meu primeiro contato com esse tipo de linguagem, assim, mais claro, né, assim. E aí depois eu fui desenvolvendo o palhaço, assim, né? Até que eu conheci o Lume, né? Fui assistir um espetáculo Cravo Lira e Rosa, o Lume, também me encantou aquilo, assim, né? De conhecer o trabalho deles. E aí eu fui lá fazer uma oficina com o Rick depois, lá em Barão Geraldo e tal, né? Quanto mais a gente vai fazendo o palhaço, parece mais vai pesquisando o palhaço, mais tu olha para trás e pensa, pá, cara, quando eu era mais jovem, eu acho que eu também tinha muita coisa de palhaço, né, quando tu era criança, sempre são coisas que te encantam, né, que tu começa a perceber que lá atrás tu já tinha muito dessa linguagem presente, mas que tu vai esquecendo, assim. Depois fui trabalhar aqui no grupo de Circo Teatro Girassol, também fiz alguns trabalhos na Casa de Cultura Mário Quintana aqui, e até então depois acabei me afastando um pouco do palhaço, eu comecei a fazer uma graduação em design visual, na Federal aqui do Rio Grande do Sul. Durante a pandemia eu sentia muita necessidade de fazer arte, assim, né, de desenvolver trabalhos artísticos, porque zerou, né, e eu estava meio parado com palhaço, e aí deu essa vontade de fazer. Tinha um amigo meu aqui, o Jefferson Rachevski, que é, olha, gato, que é um palhaço aqui do Rio Grande do Sul, e ele começou a fazer vídeos para a internet, né? Então e começou a me instigar também, ele começou a me provocar, se eu não estava a fim de fazer e tal, né. E aí eu decidi fazer uma oficina com o Rick, do Lume, uma oficina online, né, que eu ficava meio que assim, será que oficina online né, de palhaço, será que funciona? Como era com ele, eu já conheci, confio no trabalho, acabei fazendo. E, paralelamente, fui criando vídeos e tal, e naquele mesmo ano que eu fiz essa oficina, a Quimera Criações Artísticas, que é desse meu amigo Jefferson, ela foi selecionada para uma lei Aldir Blanc, e a gente fez uma amostra de palhaços aqui, com vários palhaços do Rio Grande do Sul, uma amostra virtual, né, com vídeos e tal. Então eu participei tanto como designer da amostra e também participei com um número, né, com um vídeo, no caso, né. Durante esse ano também a gente criou o Cabaré Pescoço com alunos do Ricardo Puccetti, do Lume, que fizeram essas oficinas virtuais e tal, começaram a se conhecer pelo WhatsApp, começou a se criar essa rede. E aí a gente criou esse coletivo, o Cabaré Pescoço, que era um coletivo que se ajudava remotamente, assim, com criação de números.
Então, a gente meio que fazia a direção coletiva dos números, né? Eu vinha com uma ideia, o pessoal assistia essa ideia, né, essa proposta, e dava dicas, dava recomendações, sugestões, criticava e tal. Aí depois se retrabalhava e se apresentava de novo, né? E lá pelas tantas a gente criava cabarés virtuais com esses números finalizados, assim, ou parcialmente finalizados. A gente criava, fazia um evento online, um cabaré virtual com estes números, né? Claro que depois com a demanda presencial, esse modelo de colaboração a gente acabou deixando de lado, porque veio a vida, né? A vida presencial veio com tudo e a gente acabou deixando isso mais em stand-by, assim. E atualmente tenho colaborado bastante com a Quimera, né, depois da Mostra Curto Circuito, assim, eu estou colaborando com um espetáculo, o Das Cinzas Coração, que é um espetáculo de palhaçaria, assim, de comédia muda, baseado em cinema mudo. Então, ele é bem físico, não tem nada de texto, então eu tenho trabalhado com materiais gráficos para eles, assim, né, desenvolvido materiais gráficos. E um outro trabalho de palhaçaria também, né, na parte de design que eu estou fazendo, só que esse não posso falar ainda porque ele não tá, né, não foi lançado. Fora isso, eu tenho meu trabalho de palhaço, né, eu estou montando uns espetáculos e alguns trabalhos aqui já tenho apresentado com o Nenusco, né, e estamos aí agora no mundo presencial de volta. Ah, bacana. Mas mesmo assim, deixa eu pedir uma coisa para você, Walter. Fala pra gente seu contato nas redes sociais. É @Nenusco. Nenusco. Nenusco. Não é molusco, é Nenusco. Nem minúsculo. Nenusco, com N. Então tá. Luísa, fala pra gente também seu contato nas redes sociais. É @Gardênia Cria. CRIA. Isso mesmo. Fala pra gente, Marcela, seu O contato. meu é Marcela Pultrini, produtora, e o Circos Caco. Não posso deixar de falar, que é o trabalho profissional com o circo. Joia. Então tá. Olha só, gente, eu vou começar com as perguntas. Vamos lá, vai ser Luísa, Marcelo, Walter, e a gente segue fazendo esse rodízio, tá bom? E então, a primeira pergunta. Como você percebe as imposições do mundo digital e as possibilidades da arte da palhaçaria neste universo? A imposição do mundo digital e as possibilidades da arte da palhaçaria, né? Nesse universo digital. Uhum. Então, eu acho que, assim, a pandemia foi um grande divisor de águas, né? Assim, veio junto com, né? Assim, a gente já está vivendo, né, uma era de avanços tecnológicos muito grande, né? Cada dia uma coisa diferente. E aí a pandemia veio nesse momento em que a gente ficou impossibilitado de trabalhar presencialmente. E aí a gente... eu vejo que isso, né, foi primeiro uma possibilidade, né, de a gente continuar fazendo nosso trabalho, acho que primeiramente de forma independente, né, muita gente, como foi o meu caso, de fazer temporadas de espetáculo independente, com bilheteria, com chapéu, acho que o caso de muitos amigos também, e depois, assim, a partir de patrocínios, de leis, né, a Lei Aldir Blanc que veio, e aí, bem, falo sobre a parte da imposição, né, do mundo virtual. Quando eu escuto essa palavra, o que vem muito na minha cabeça é essa questão de algoritmo, porque a gente, caindo nesse modus operandi, né, de criação de vídeo, de criação de conteúdo, porque a gente transita entre o artístico e o criador de conteúdo, que para a gente conseguir ter esse alcance, que é um alcance que vai gerar frutos para a gente, seja de visibilidade, de contratações, de remuneração, a gente vira meio refém mesmo, né, desse algoritmo. Então, agora as coisas estão um pouco mais normais, assim, né, a gente está voltando a trabalhar no nosso ofício, mas eu me senti um pouco sufocada, assim, de não conseguir acompanhar mesmo esse fluxo de muita produção de vídeo, né, não foi uma área que eu me identifiquei muito durante o trabalho da pandemia, que foi 100% digital, né, eu fiz alguns vídeos, mas o ao vivo, no online, funcionou melhor para mim, assim, de artista autônomo, que tem que fazer tudo, né, uma gravação, uma edição, uma iluminação, uma trilha, aí eu acho que entra no lugar da imposição, assim, muito grande, né, de a gente, tipo, ter que atender um algoritmo e muitas vezes sem
sem o recurso e sem uma equipe necessária. Assim, outra coisa é agora a gente, depois de ter vivido essa experiência, com a oportunidade de escrever leis, de incentivos e colocar uma equipe para trabalhar com a gente, para conseguir criar um conteúdo, né, um produto artístico com qualidade, com respiro e com distribuição de funções, que eu acho que é o importante, né? É isso, assim, eu acho que para mim, né, só tentando sintetizar a resposta, acho que para mim essa imposição pode, certo, a pergunta de... Enfim, para mim, essa imposição de algoritmo está muito nessa demanda, assim, nessa urgência de muitas demandas, e que fica difícil de alcançar. Obrigada. Então, a pergunta: como você percebe as imposições do mundo digital e as possibilidades da arte da palhaçaria nesse universo? Marcelinha, fala pra gente. Então, só eu que não falei o nome da palhaça, né? Acho que eu faço tanta coisa que às vezes eu até esqueço. A minha palhaça é a Palhaça Comprida, e eu recebi esse nome antes mesmo de eu ser palhaça, de eu saber que eu era palhaça. E aí não tinha outro jeito, né? Ficou comprida mesmo. Eu amei, eu queria muito ser palhaça de cinema, queria muito realizar esse sonho, ser palhaça de cinema. Só que, assim, eu particularmente, por exemplo, pensando agora, vocês perguntaram do @, né? E eu falei, nossa, tá vendo? Não tenho o Instagram da Palhaça Comprida, porque eu tenho uma dificuldade mesmo de mexer no Instagram, dessas questões, assim, online. Eu gosto do audiovisual, com a pandemia foi um lugar de estudo, de poder entender a possibilidade de levar o circo para dentro da tela, né, de ter a possibilidade de levar o que eu faço para os meus familiares que sempre estão longe, não conseguem quase nunca acompanhar de perto. Então, essa possibilidade de levar para a tela oportunizou com que eles assistissem, né, principalmente pelo YouTube, que consegue assistir da TV, né, e aí veio também a tecnologia que, ao longo do tempo, né, as televisões já pegam o YouTube, já tem uma facilidade maior, mas essa imposição eu ainda sinto ela na pele. Na pandemia, igual a Luísa falou, a gente teve que fazer, né, na marra, teve que achar um jeito de estar ali, de acompanhar esse sistema. Para falar bem a verdade, nós aqui do circo, a gente não se adaptou muito com as lives. Fizemos algumas, mas a gente achava muito cansativo, ninguém dominava a questão do celular. Os celulares nossos eram horríveis. Aí a gente ia fazer uma live, o povo não escutava, a imagem era péssima, a gente não tinha um tripé, uma coisa decente. Nossa, foi assim, no início foi uma coisa desesperadora. Mas aí o que acontece? A pandemia entrou, teve o carnaval, aí passou o carnaval, entrou a pandemia, e em julho já era o festival de circo, né? E aí a gente deu um desespero, a gente faz o festival de circo ou não faz ou não faz, e a gente fazendo as lives e vendo que não ia dar certo. A gente, meu Deus, desse jeito que a gente tá fazendo, que a gente vai fazer esse festival, né, com essas câmeras horrorosas, esse negócio, que coisa estranha. Aí a gente reuniu com a equipe, que o Festival de Circo é uma equipe grande, aí a gente se reuniu, conversamos, e aí um dos parceiros que estuda justamente esse lance do audiovisual, ele traz a inclusão digital em diversos projetos do Brasil afora. Ele falou, topo esse desafio, vamos embora, vamos fazer nesse formato de lives, vamos pegar o espetáculo. Aí nos reunimos com uma produtora audiovisual que já é parceira do festival, para filmar os MCs que iam apresentar os números, e fizemos o primeiro festival de circo online do mundo, que se tem notícia, que a gente procurou na internet, totalmente online, né? Foi uma imposição, a gente nunca que faria um festival de circo online, eu acho, assim, não sei, talvez numa era mais para frente, né? Então, nesse momento, foi a maior imposição que eu senti, e deu certo, funcionou muito bem. Só que foram espetáculos longuíssimos, né, que as pessoas não conseguem assistir, que a gente foi descobrindo os formatos, o tempo, né, do espetáculo. As imagens também não eram muito legais, porque as pessoas filmavam nas suas próprias casas, enviavam um vídeo para a gente, e a produtora audiovisual
né, mesclava tudo aquilo com o que filmou com a gente aqui. Mas foi um desafio ótimo, assim. Para mim, em especial, eu entrei de cabeça na palhaçaria mesmo, desse festival. Era uma trio de palhaças, e a gente se divertiu horrores, assim. A produtora falava, não, se vocês quiserem voar, a gente dá um jeito aqui, no audiovisual pode tudo. E a gente, meu Deus, vamos fazer um monte de coisa. Caiu aqui, entrou no outro lugar. E aí foi ótimo, mas assim... a gente ainda leva, né, essa tecnologia, a gente ainda faz, né, muita coisa online. Bacana. Walter Dil, conta pra gente, como que você percebe as imposições do mundo digital, as possibilidades da arte na palhaçaria, neste universo digital, logaritmo? É isso que as gurias falaram, não tem como a gente deixar a pandemia de lado, né? Porque foi muito pontual isso aí, foi o que meio que definiu muita coisa, assim, né? Eu acho que as coisas mais significativas que eu fiz na pandemia ali, com a questão digital e tal da palhaçaria, foram coisas coletivas, assim, porque também precisava dos outros, da presença, por mais que fosse virtual ou remoto, a presença dos outros, essa combinação, esse diálogo com outros palhaços de outros lugares era que alimentava também a gente. A gente estava num momento complicado por política e por questão sanitária de saúde, né? Então, foi muito importante também esse contato, assim, com outras pessoas, outras ideias, né? E ao mesmo tempo também me ajudou, por exemplo, a me organizar as redes, né? Assim, até para trabalhar hoje, digamos assim. Né? Hoje tem um Instagram para me encaminhar, tem um materialzinho já que eu já tenho um domínio maior sobre algumas linguagens, né? De fazer vídeo, de fazer um trailer mesmo para um trabalho presencial, né? Tipo, acabei me organizando, acabei me apropriando de algumas ferramentas, né? Para trabalhar realmente. Mas realmente, assim, o alimentar as redes e tal, né? Essa coisa louca, assim, que continua para além da nossa presença como palhaço, é muito complicado, realmente, né? De ficar gravando toda hora vídeo, de ficar alimentando isso, assim, é até meio pesado, assim, né? Então, a ideia é tentar fazer isso de uma maneira tranquila, assim, tiver conteúdo para, vou uma apresentação, tiro alguma foto, posto, sabe? Acho que é também levar de uma maneira natural isso hoje, e não cair nessa loucura, assim, né, de viver, porque isso aí não tem fim, né? É uma coisa que não tem, é meio industrial também, a gente não tem muito como correr atrás, né? A gente tem que defender o presencial do palhaço, né? E o que for para além disso é uma questão talvez de ser um apoio, né, para a gente também, né? Embora o palhaço esteja em todos os lugares, né? Cinema, televisão, né? Ele sempre vai aparecer em vários lugares, né? E acho que o digital é só mais um espaço para o palhaço poder trabalhar também. Sim, sim. Aí é que vem a segunda pergunta. Quais os desafios do circo tradicional na era digital? Eu vou falar por mim aqui, né? Igual eu falei, que eu não tenho, né, um Instagram da Palhaça Comprida. E conversando aqui com vocês, acho que amanhã eu já vou abrir. Me deu uma vontade, assim, de mostrar esse trabalho e talvez brincar um pouco com isso. Sempre que eu estou de palhaço, às vezes eu faço um vídeo e aí fica aqui no celular. Eu falo, nossa, se eu tivesse um Instagram mais, assim, uma palhaça mesmo, que eu posso fazer o que eu quiser, né? Que não seja o Instagram da minha produtora. Então, talvez aí eu me sentiria bem nesse lugar também, de topar esse desafio, né? Que é justamente entender o público, que é completamente diferente, né? Acho que o desafio maior é a sensação de você fazer um espetáculo para uma plateia que te vê, que te sente, né? A energia, mesmo que sejam 10 pessoas, né? Às vezes a gente faz espetáculo para 10 pessoas, às vezes a gente faz para 300, 500, né? Mas assim, você ter aquele momento do improviso, a palhaçaria, ela tem esse lugar do improviso, da sensação, né, dessa sensação de retorno do público, da brincadeira,
de números interativos. Quase todos os meus números são interativos com o público. Então, na hora que eu me vi na pandemia, eu falei, vixe, Maria, vou ter que treinar a habilidade. A palhaça agora se ferrou. Ela vai ter que fazer habilidade sozinha aqui. Não vai dar para fingir nada, né? Trazendo o público para você e tal, e se desfazendo ali. Para nós, assim, o desafio maior com o circo de lona, falando como uma gestora de um circo de lona, o circo fechou, né? O circo fechou. Fechou suas portas, total, não tinha como, né? Assim, na pandemia, né? Agora tá legal, porque a gente tá alocando o espaço para pessoas do audiovisual, a gente consegue desenvolver com os projetos, a gente está pensando agora até de adquirir equipamentos para nós mesmos conseguirmos fazer alguns takes, um vídeo de um áudio. Às vezes aqui no circo chega pessoas fazendo coisas, passam artistas por aqui que a gente fala, pô, a gente podia filmar e colocar e, né, compartilhar essa história para o circo tradicional desse lugar, né, de fazer para o público, de estar na rua, né, ou estar dentro de uma lona. Eu acho que o desafio maior foi entender como fazer um espetáculo sem o seu público, né, o seu público estando lá à distância. Vou dar um exemplo, no Festival de Circo a gente teve a gravação com uma criança que é palhaço, é o Palhaço Amarelo, que é filho de um casal de palhaços, amigo nosso, né? E ele chegou aqui para gravar, e ele falou, gente, mas cadê? Mamãe, cadê? O povo vai assistir a gente, como é que vai fazer? Não, meu filho, vai ser aqui para a câmera. E aí ele, nossa senhora, e ele, assim, se deu super bem, né? Foi uma escola para ele. Mas ele sentia falta, e aquela coisa também do repete, né? Você errou, não pode passar, você tem que voltar e fazer de novo, né? Para o vídeo é assim, não tem como você errar e o povo nem viu. No audiovisual é assim. O desafio também é manter essas redes, porque querendo ou não, a gente precisa manter, né? Eu não mantenho da palhaça porque tem um Instagram profissional do circo que eu tô ali em ativa, né? Na ativa, então eu vendo todo aquele produto que tá lá. E é o que o Walter falou. A pessoa pegou uma proposta de você, eles querem ver o vídeo, eles querem ver como é seu figurino, eles já querem ver o que você vai mostrar. Então tem que ter um teaser, e aí é aquela coisa de mais um desafio, que é o quê? Tem que contratar pessoas, né? A gente não dá pra gente editar, fazer uma coisa, mas algumas outras questões da tela e tal, é isso. E as lives, né, para as pessoas que estão distantes conseguirem assistir a gente, o que isso foi maravilhoso. Agora, em todos os eventos que a gente faz, praticamente todos eles, a gente deixa uma live e o celular parado, e as pessoas interagem, conseguem assistir o espetáculo e ver a lona de circo, mesmo que seja um pouquinho ou outro. Acho que mais ou menos assim. Ah, joia. Walter, para você, os desafios do circo tradicional na era digital? Tem dois caminhos, né? Um é como a gente aproveita a mídia digital, né? As redes sociais para publicizar o trabalho, para promover o trabalho, para mostrar o trabalho para um público, para manter um público também fiel ao teu conteúdo, né? Ao teu espetáculo, por exemplo, né? Instiga as pessoas irem assistir, né? O público aí ao teatro, ao circo, né? A te conhecer. E outra coisa também é como é que talvez seja de fazer com que o circo, que a tradição do circo seria justamente se aproveitar do novo, né? Como é que o circo, dentro do circo, a gente se leva digamos, o digital, né? Como é que a gente pode colocar essa tecnologia dentro do espetáculo, não o contrário, não só trazer o espetáculo para dentro da tecnologia, né? Então talvez seja uma coisa também que a gente possa trabalhar ou pensar, né? Assim, como é que eu posso, de repente, a gente pode, dentro de um grupo, acho que o pessoal do teatro faz mais isso, assim, né? Experimenta bastante coisas, né? Mas talvez o circo também possa utilizar de algumas ferramentas, criar grupos, sei lá, a pessoa está dentro da lona ali, no caso ali da Marcele, tem um grupo no Whats e, sei lá, tem uma brincadeira, sabe? Alguma coisa lúdica, assim, que possa fazer esse link, né, com o público, não sei. Mas de o circo utilizar essa novidade também dentro do espetáculo a seu favor, né? Acho que é meio por aí o desafio maior, assim. Porque eu acho que a galera tá aprendendo a fazer a questão das redes, acho que tá todo mundo já com entendimento, assim,
maior, assim, de que precisa e tal, né? E que estão conseguindo fazer, assim. Eu acho que é meio que por aí, assim, pensar nesses dois caminhos. Tá joia. E Luísa? Eu acho que um grande desafio, assim, na linguagem específica que eu trabalho, que é a palhaçaria, é a questão do olhar, assim, né? Trazendo para esse paralelo dessa época que a gente viveu, pandêmica, de apresentações online, eu acho que o olhar da plateia, né? Isso que a Marcela falou faz muita falta de você, porque para mim o olhar é uma coisa que alimenta, né? Eu olho para alguém, eu vou construindo junto, né? A energia da palhaça, a relação. Então, acho que é um grande desafio. Mas pensando assim, na perspectiva também de circo tradicional, não sei se você quis falar também dessa coisa de tradicional e contemporâneo, de circos circenses tradicionais. Não sei se foi um pouco por aí a pergunta também, mas não é assim a minha realidade, né? O meu local de fala, mas aqui em Pernambuco tem bastante circense tradicional, né? A gente tem uma rede de artistas circenses que nos acompanhamos, enfim, falando das dificuldades e tudo. E eu sinto que é uma grande dificuldade também, né, do acesso à tecnologia, aos editais também, essa questão do digital, das lives, todo mundo aprendeu muito, né, todo mundo fez live, todo mundo fez isso de dominar melhor as ferramentas, né, que o Walter falou também, isso, acho que todo mundo cresceu, mas acho que ainda assim tem recortes, né, de quem pôde vivenciar de formas diferentes, né, questões territoriais, de diferentes privilégios, enfim, eu acho que o circo tradicional talvez tem muita gente passou muita dificuldade nesse tempo. É isso mesmo, né? Porque, assim, por mais que a gente não tenha o contato direto, eu não tenho contato direto com o circo, eu também trabalho com palhaçaria, acrobacia solo. O que a gente viu foram os circos fechando, né? Pandemia, assim, alguns circos voltando. Agora que eu tô vendo, por exemplo, na minha cidade, que era uma cidade que recebia muito circo, acho que já tem tempo que a gente voltou, acho que é o terceiro circo só que passa por aqui, né? E haja interagir com o logaritmo, né? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre isso? Posso fazer a próxima pergunta? É só contextualizando aqui, eu não sei se está tendo alguém, né, encabeçou alguma pesquisa sobre isso, mas, por exemplo, Goiânia, que é um lugar que eu sempre estou, né, que eu faço produções lá também, atuo com circo lá, muitos circos tradicionais fecharam mesmo suas portas, os circos pequenos fecharam porque realmente são circos que dependiam 100% da bilheteria, então largaram para poder, e 2 anos, quando a gente fala de lona de circo, 2 anos com uma lona parada, estraga, né? A lona de circo, a carpa, ela tem uma durabilidade, né, de alguns anos. Então, se ela ficar parada, ou se tomar chuva, sol, não tiver como manter, se não tiver dinheiro de pessoas para estar ali renovando também, então isso vai se acabando. E os circos pequenos, realmente, assim, eu acho que pelo Brasil afora, a grande quantidade foi gigantesca. Sobre o desafio na tecnologia, o Walter tocou num ponto que eu achei interessante, assim, que também, não no circo tradicional, mas no circo que a gente falando da forma de fazer, né, eu acho que também houve um olhar para trazer a tecnologia para dentro dos espetáculos, seja um videomapping, né, que tem aqueles, o cenário ser interativo, né, essas coisas, assim, dentro do espetáculo. Eu acho que trouxe isso também. Eu acho que até tem alguns circos tradicionais alguns circos de lona, né, não só tradicionais, mas circos de lona, já estão usando essa tecnologia também a favor, até na divulgação. Antigamente era só um carro de som, hoje em dia, né, enfim, várias outras formas. Pois é, né? O artista sempre se reinventando e fazendo de limão mousse de maracujá, né? Então, maravilhoso. Agora, que tem a ver com o que a gente já está conversando, assim, que é a terceira pergunta,
vocês colocaram, já trouxeram que vocês utilizaram como recurso, como deram aí até um upgrade nas coisas que estão acontecendo no trabalho. Então, eu lanço a terceira pergunta, que é, durante a pandemia ou após, você utilizou algum recurso de comunicação digital para expressar sua arte? Quais foram as dificuldades e os aprendizados? Luísa? Assim que começou a pandemia, eu estava, né, engatilhando para um processo de criação de um espetáculo de contação de histórias. E aí, começou a pandemia, a gente foi vendo que não ia durar 15 dias, não ia durar, que foi, né, aumentando esse tempo de quarentena. E aí eu decidi criar para a internet mesmo, né? E aí foi numa época que eu não tinha visto nada ainda de internet, assim, de coisa online, né? Que realmente foi pensado para online. E então foi bem desafiador, assim, por isso. E aí foi um espetáculo de contação de histórias, e que chama Histórias para Criar e Recriar o Mundo. E foi muito legal também, porque quem me dirigiu são 2 amigos da Cia do Solo, né? Que são palhaços também, a Marta Paiva e o Gabriel Santana, que são do Rio, e eu estou em Recife, então foi muito legal essa possibilidade de estar trabalhando junto, à distância, né? Então foi um processo de direção à distância, de ensaios também, um processo solitário também, né? Que eu tinha que fazer muita coisa sozinha em casa, e aí foi muito legal essa experiência de fazer uma temporada online, assim, também, que é o que para mim era importante, né? Enquanto artista. Aí eu falei dessa questão do olhar, de sentir que a plateia está aí e tal. Eu fazia umas orientações antes por e-mail, para pedir para a pessoa tentar ficar sentada, preparar um cantinho especial, sair dessa coisa que a gente fica muito assim, né, deitado no celular vendo coisa assim, então para trazer a sensação de, tipo, estou indo ver um espetáculo, assim, e, enfim, essa postura corporal mesmo, de às vezes uma coisa mais desperta, e pedir para as pessoas deixarem a câmera ligada. E aí a gente criou formas na dramaturgia, em que as pessoas podiam interagir, só que sem ligar o áudio, porque como era um trabalho muito para a infância também, né, só ia ficar uma maluquice, mas tipo de canções que as pessoas iam acompanhando com gestos, de perguntar coisas que as pessoas falavam. Foi legal essa experiência de ir descobrindo, né, ao longo, que a gente estava descobrindo todo mundo junto, assim, né, esses recursos. Mas também foi uma experiência de muita sobrecarga, porque foi um trabalho independente, então, assim, eu fazia a atuação, montava tudo, montava a luz, cenários, aceitava as pessoas no Zoom, vendia os ingressos, fazia divulgação, fazia comunicação, mandava e-mail, então fazia meio que tudo, assim, né? Então foi meio uma loucurinha. Aí, além dessa experiência, eu fiz alguns trabalhos de vídeo, fiz também, participei de cabaré online de palhaçaria, né? Que foi legal para explorar, dá para explorar coisas diferentes, assim, né? Tipo, enfim, surpresas. E a parte de vídeo também, que eu fiz poucos vídeos, né? Mas foi bem legal a experiência, porque de criar roteiro, né? De pensar histórias, e é isso, o vídeo traz possibilidades que o ao vivo, que são diferentes do ao vivo, né? O ao vivo tem uma coisa que só o ao vivo tem, ao vivo presencial, né? E o vídeo gravado, editado, né? Traz outras possibilidades. E a partir dessa experiência também com vídeo, de pensar, assim, eu surgiu o interesse por roteiro, e aí depois disso também eu comecei a estudar roteiro infanto-juvenil, roteiro de comédia, e aí também me lancei nesse mundo, e tive a primeira experiência também de escrevendo roteiro para palhaçaria, de uma amiga querida que tem uma companhia chamada Companhia Caxangá, que ela fez uma série, Lorota na Ciência, e aí eu fui convidada para escrever um roteiro, pensando nessa linguagem da palhaçaria. E também foi uma coisa que esse universo virtual, assim, me trouxe de experiência, né, que está aí, assim, um legado que eu ainda quero seguir, assim, pesquisando e aprendendo mais sobre essa outra forma de pensar, né, a dramaturgia, só que para o vídeo, né. E que eu acho que também é uma volta, né, já que o cinema começou com a palhaçaria junto, assim, né, o cinema mudo, com o teatro físico, né? Então, assim, de alguma forma a gente está indo para esse caminho de volta, só que com tudo que a gente vive atualmente, né? Assim, com todo esse acúmulo, né, de vivências, experiências, informações e tecnologia que a gente tem hoje em dia. Muito bacana. Marcela? Tentei fazer algumas lives, até passar chapéu nas lives, assim, do Instagram, não deu muito certo.
Não deu, assim, definitivamente. A gente falou, meu Deus, a gente é muito ruim nisso, deixa quieto esse negócio, tá queimando nosso filme, deixa quieto, deixa baixo. O negócio não tá dando certo, não. Aí a experiência maior foi no festival realmente de circo. Passou, né, a fase crítica da pandemia. A gente não voltou a dar aula para as crianças, a gente voltou realmente esse ano, só em 2023, porque ainda estava aquelas indas e vindas e o circo se restabelecendo, né? O circo em si realmente fechou as portas mesmo. Foi só o que a gente conseguiu fazer foi realmente nos editais. E falando do festival, né? E daí em 2021, quando pôde voltar, né, abrir as portas para alguma coisa específica que não era espetáculo, a gente começou a dar aula para alguns jovens adultos que nos procuraram, mudaram para Taquaraçu e falaram, nossa, a gente, com a pandemia, a gente quer fazer circo e tal. Aí o Cadu deu um curso de 2 anos para esse pessoal, e no primeiro ano o Cadu formou um espetáculo que foi apresentado, filmado para ser apresentado no Festival de Circo. E aí foi uma das maiores experiências nossa, porque teve uma dramaturgia que foi feita para poder ser apresentado presencialmente, mas a primeira vez que ia apresentar ia ser para o audiovisual. E aí teve uma produtora que veio de fora, a gente fez todo o circo virar um cinema mesmo, isolamos tudo, fizemos, eles passaram quase, sei lá, mais de 16 horas gravando, porque era um espetáculo com alunos, era um espetáculo que a dramaturgia, ela foi escrita para o presencial, mas, né, o Cadu adaptou, porque o Cadu também, ele passa por essa experiência do cinema. Uma produtora audiovisual extremamente exigente, e aí a gente usou também de tecnologia, o vento que soprava, ligava os ventiladores. E é um espetáculo lindo, para quem quiser assistir. Tá no YouTube do Circus Caco, chama Micélios, e ficou muito lindo, assim, e foi uma experiência maravilhosa. E a gente pensou, poxa, o primeiro espetáculo do Circus Caco, que era uma dupla de palhaços, era só o Cadu e o Jairo, a gente filmou ele na íntegra, e eu joguei ele no YouTube, e tinha mais de não sei quantos mil visualizações, a gente até podia ganhar dinheiro com isso, antes mesmo da pandemia, em 2010, e até hoje, assim, o povo dá um feedback, nossa, a gente assistiu o espetáculo, o YouTube de vocês, a gente sempre tá ali assistindo, o espetáculo tal, aí a gente, poxa, a gente só filma o espetáculo na íntegra, né, não faz nada, assim, específico para as pessoas assistirem nas suas casas, sem ser aquela coisa na íntegra, né? Uma coisa para eles mesmos, né? Mas a nossa experiência foi essa, foi o Festival de Circo, tiveram várias oficinas que a gente realizou, até de direitos autorais. Um dos desafios, que eu não falei lá, um dos desafios desse lance todo do online, que tem a questão do direito autoral. Então, por exemplo, esse primeiro vídeo que eu coloquei lá em 2010, ele caiu porque tinha uma música que não podia estar ali no YouTube. E aí, até no Festival de Circo, a gente teve uma live com uma oficina com uma advogada, porque não era qualquer música que você pode pôr do seu vídeo para poder mandar para o YouTube ou para o Instagram, entendeu? A gente foi percebendo que a gente fazia uma live e, de repente, a live caía. No meio do negócio, a gente, meu Deus, e agora vai ter que voltar, o número já está acontecendo, mas era por causa da música, né, porque a tecnologia aqui do sistema todo, né, não é ECAD, aí a gente foi descobrir que não é ECAD, é outra coisa, das gravadoras e uma coisa toda muito louca. E também trouxe a possibilidade de fazer parcerias com pessoas da música, né? Falar assim, não, agora a gente tem que criar uma música própria para o meu número, tem que criar uma música para o espetáculo e tal. E aí esse Micélios teve toda essa questão. Foi muito legal, assim, essa foi a nossa experiência maior, assim, a minha e de todos aqui. Só um comentário, porque você tinha falado que agora os festivais que vocês realizam, vocês também estão fazendo a distribuição deles, né? Do espetáculo ao vivo para quem vai assistir. Você tinha comentado? Sim, agora a gente está fazendo sempre, até nos espetáculos dentro da lona. A gente deixa ao vivo. Minha mãe, por exemplo, acompanha tudo. Hoje eu falei para ela, mãe, vou fazer uma live. Ai, me passa o endereço que eu vou assistir. Eu falei, não, é que não vai passar hoje, não. A gente vai ela assiste tudo.
Vai estar no E, YouTube. pois é, deixa eu só falar uma coisa interessante, que a gente pegou essa ideia do pessoal da Argentina, se não me engano, que é um videogame. As pessoas migravam, que é uma coisa legal e que super funcionou, que é assim, a gente abre um espetáculo, abre o número, né? Eu tô no meu Instagram, Marcela Pultrini, produtora, eu abro o meu Instagram, Palhaça Comprida, vamos supor. Aí abro o meu Instagram e faço o meu número. Aí eu falo, gente, agora todo mundo vai migrar pro Instagram da Gardene, aí eu mostro uma plaquinha, então a gente fez isso, teve um espetáculo que chamava isso, Circonectados. Aí eu mostro uma plaquinha com o arroba da Gardene, aí todo mundo que estava assistindo a minha live vai para a Gardênia, aí a Gardênia espera uns minutinhos até o povo migrar, e aí ela faz o número dela e chama outro artista que vai para outro artista. Aí virou um videogame. Isso também foi uma coisa que a gente trouxe que ficou muito legal, a galera acompanhou. E o mais legal era que, como o Festival de Circo tem uma amplitude nacional e até internacional, muita gente conseguiu muitos seguidores, assim, porque daí as pessoas migravam. Então, foi também uma ferramenta legal que a gente utilizou, que eu acho que não sei se mais gente fez isso, mas é uma ideia muito legal. Façam, dá certo, é bem divertido e o público vai mesmo. O público fala, meu Deus, agora tem que sair dessa live. Aí você fica, gente, agora é para outra live. Aí você tem que desligar a live para o povo poder migrar, senão eles ficam ali te olhando. Foi muito legal. Muito legal. E aqui com a gente, com certeza, o Walter, né, Walter? Você chegou a comentar, né, que você também fez um trabalho também nesse padrão. Conta pra gente aí. Pois é, durante a pandemia eu fiz as redes todas, né? Tudo que era Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Tinder. Não, Tinder não. Mas eu fiz tudo que era rede, até para experimentar. E era como eu replicava o vídeo, né? Tu replicava um vídeo na outra, então tá, não vai dar mais trabalho, é só ter um perfil e manda os mesmos vídeos, então tá. Eu fui vendo formato, tem formato vertical, umas coisas que eu não tinha ainda muito contato, né? A gente sempre fazia as coisas no horizontal e tal, e agora começou a vertical. Então foram coisas que a gente foi aprendendo a fazer. E a mostra curto-circuito que a gente fez, até tá pode ver no YouTube da Quimera Criarte, mostra curto-circuito de palhaçaria cibernética. Aí tem um monte de vídeo de palhaço, assim, cada vídeo de um jeito, né? Cada vídeo de um jeito, cada um com as suas loucuras, com as suas bobagens. E o meu vídeo, depois dessa mostra, eu comecei a encaminhar ele para vários festivais. Abri um festival de vídeo e eu encaminhava. Eu sei que rolou na Grécia um festival, uma mostra presencial. Eu nem sei como é que eu fui parar. Eu sei que eu me inscrevi e eu acabei selecionado, sabe? Aí eu fui para uns lugares, assim, muito... E foi interessante, né? Porque daí o pessoal assistia, tu dava uma sobrevida àquele projeto que tu fez, né? Tipo, meu vídeo acabou naquela mostra, mas depois eu comecei a utilizar ele em outras mostras, assim, como tinha bastante coisa virtual, né? Até vídeo do Bozo eu fiz também, assim, foi uma coisa que eu já tava, né, aquela coisa na garganta, assim, para falar. Eu fiz um vídeo da vacina do Bozo. Então foi um momento de experimentação muito, muito interessante, né? E com Cabaré Pescoço também, porque como a gente tinha que fazer vídeo, assim, né? Tipo, semanalmente a gente se reunia para falar um dos vídeos dos outros, assim, dos números e tal. Tu sempre ficava naquele desafio de gravar o vídeo também e de tu aquecer, né? Tipo, porque tu tá em casa, né? Já tá em casa, que já é um lugar que não é um lugar de trabalho, assim, vou fazer agora um número que demanda uma energia, que demanda, né? Aí tu tá em casa, e aí como é que eu vou fazer para aquecer? Por mais que eu tente, assim, não é aquela... Tu tá sozinho ainda, né? Não tá com um coletivo trabalhando dentro de um contexto de trabalho artístico, né? Tu tá em casa, sozinho, para gravar um vídeo, daí... E uma das soluções, pelo menos para mim, era fazer várias vezes, né? Faz a primeira mais frio, faz a segunda, quando já tá lá, tá quarta, terceira, quarta vez, já tá mais quente, o negócio já tá mais interessante, mas eu só fui me ligar nisso no meio do caminho, assim, né? Que era um dos problemas, que era essa questão, como a Luísa falou também, do público, né? Porque mesmo que seja frio, tu tá no presencial, o público já te liga, tu já vai ficar num outro estado, assim, né? Mas para gravar uma coisa, assim, eu me lembro que eu botava um símbolo na câmera para eu poder olhar para a câmera também, para me acostumar com a câmera, né? Para saber que ali eu tenho que olhar para ali, para comentar, né? Qualquer coisa que eu tivesse que comentar de alguma coisa que acontecia na cena, né? Porque era uma coisa que era difícil de tu, ter que olhar para a câmera, a gente desviava o olhar, né? Tentava olhar para outro lugar, assim. Eu botei uma bolinha ali para não, tem que olhar
para ali. Eram desafios que a gente ia começando a descobrir ao longo do processo, assim, de trabalho. Mas acho que é isso, assim, a princípio foi interessante, assim, de criar coisas, né, porque eu também gostava de editar, né, de criar bobagem, como a Marcela falou, dá para fazer voar, eu ficava, dá para fazer isso, dá para cortar para lá, dá para botar qualquer coisa ali na hora. Eu começava a viajar na edição também, né, começava a querer brincar com aquilo na edição, assim. E mesmo eu não gravei muitos vídeos, mas os vídeos que eu gravei deram muito trabalho, sabe? Então, me dava um trabalho gravar, e às vezes não dava certo. Como é que eu comprei um chroma key, assim, aquele pano verde, né? Eu tentei fazer umas coisas, assim, que não funcionou, porque não tinha nenhum sentido. Só, claro, só fazendo para saber, né? Mas aí, no final, fui descobrindo coisas e tentando, assim. E, inclusive, esse vídeo que eu fiz tá na internet, é o 2021, o Odisseia de Palhaço. E eu faço um palhaço das cavernas, assim, ele vai tendo uma... Então deu muito trabalho, porque é muita cena curta, né? Que era uma outra coisa que eu estava trabalhando também eu comecei a trabalhar com essas cenas curtas, assim, né? Que eu não conseguia fazer um vídeo comprido, né? Para mim eram cenas, era uma coisa acontecida e deu, acabou. Um vídeo de poucos minutos, assim. E aí, para essa mostra, como é que eu ia gravar um vídeo no mínimo era 5 minutos, uma coisa assim. Um vídeo de 5 minutos para mim já era muita coisa. Eu ia ter que ter toda uma história, né? Uma narrativa gigante para mim. 5 minutos para um vídeo é muito tempo. E aí foi a minha ideia foi fazer vários vídeos pequenos, né? Que se conectam, assim, dentro da narrativa. Né? Foi a maneira que eu consegui achar para resolver aquele problema do tempo, né? Mas acho que a princípio é isso, assim. Foram soluções que a gente teve que encontrar, assim, como Sim. artista mesmo, para se Pois salvar. Marcela, faça sua colocação e vou chamar a gente agora para a gente fazer nossas ponderações, a gente colocar aí o que a gente tiver esquecido, quem quiser falar, pode começar, que você levantou a mãozinha. Que eu lembrei de uma coisa que o Walter falando, eu lembrei. O município aqui, na época da pandemia, abriu um edital que você tinha que concorrer individualmente, o que foi maravilhoso, porque deu amplitude para várias pessoas serem premiadas, né? Só que você tinha que fazer era um espetáculo solo, né? De 30 minutos. Aí, nossa, foi super difícil, porque até mesmo eles, né, fizeram uma coisa que era surreal. São poucas pessoas que têm, porque 30 minutos já é um espetáculo, né? Não é um número. Foi um edital que foi realmente só para tirar ali o sufoco do pessoal, mas que tiveram trabalhos muito ruins, assim, porque a galera fez mesmo do jeito que conseguia, né? Eu mesmo, assim, eu assisto meu vídeo e falo, meu Deus do céu, eu tô toda azul. A gente pôs uma iluminação, no circo é de um jeito, no audiovisual é de outro. Eu fiquei tão azul, o espetáculo era azul. E assim, na hora que eu falei assim, meu Deus, ficou ridículo, e agora, o que eu faço? Não, tem que mandar assim mesmo, porque também era em 15 dias, você tinha que gravar e mandar, e era isso, mas era R$2.000, então ninguém podia perder, né? Mas enfim, agradecer, adorei conversar, conhecer o Walter, comecei a seguir ele aqui, vi várias coisas legais, nossa, achei muito interessante. E ouvindo ele, me deu muita vontade de fazer a comprida, essas coisas assim de segundos, e postar, né, coisas bem pequenas mesmo, assim, que são divertidas. E rever a Luísa e a Rosana aqui, muito obrigada, agradeço muito por ter essa oportunidade. Quero assistir depois essa live de novo. Foi sim, tá sendo muito legal. Luísa. Ai, que massa. Nossa, só comentando essa história de Marcela, que doideira isso, né? Tipo assim, uma criação em 15 dias de um trabalho de 30 minutos. Acho que foi uma das muitas coisas malucas que a gente foi submetido nesse tempo, né? E que assim a gente vai pela sobrevivência. Mas é muito legal escutar vocês, assim, a experiência, conhecer e... Enfim, tá trocando mesmo. Uma coisa que eu até notei, mas não tinha falado, né? Mas que eu acho que tem a ver com essa conversação final, o quanto a parte legal disso tudo é de poder ampliar a nossa rede mesmo, né?
se assim, antes a gente, né, tinha essa oportunidade de se conhecer em festival, tipo, a Marcela eu conheci, acho que na convenção de circo faz, sei lá, 12 anos, muito tempo até, uns 10 anos, eu acho. E aí, tipo, a gente tem outras oportunidades de se reencontrar, de conhecer novas pessoas por conta desse virtual. Eu tive, nos espetáculos, nas apresentações que eu fiz, teve gente, assim, de vários países diferentes, que estavam morando em outros países, vários lugares do Brasil, cidades que eu participei, né, de poder participar de formações com pessoas distantes, quando a gente juntava dinheiro para comprar passagem. Claro que é muito legal ao vivo, né? Fazer um curso ao vivo é muito mais legal do que um curso online. Mas eu acho que esse ampliamento, essa manutenção de rede foi uma coisa legal. E estamos aqui também, né, como acho que um fruto dessa possibilidade. E agradeço muito a vocês, a Rosana, pelo convite e por essa troca, por poder ouvir vocês esse tempinho. Walter? Uma das coisas que a Marcela me fez lembrar ali foi também que para mim, pelo menos, tinha duas modalidades de vídeo de palhaço que eu fazia. Uma era número, né? Gravação de número, câmera fixa, como se entrasse em cena, faz alguma coisa e sai de cena, né? Que foi tipo o número com o Rick do Lume, que a gente fez uma amostra depois, e os números do pescoço que a gente fazia, que eram mais números de palhaço mesmo. E tinha uma outra coisa que foi feita na curto-circuito, que era uma coisa mais de vídeo, né? Coisa com uma linguagem mais de vídeo, de cinema, não sei, mas algo que não fosse aquela coisa de câmera parada, que fosse com cenas, né? Com outro tipo de narrativa, assim. E foi interessante de explorar esses dois lados, né? Claro, o número a gente já explorava presencialmente antes, mas essa linguagem mais audiovisual não tinha ainda explorado, né? Isso foi uma coisa interessante também de pontuar, assim. E agradeço também a oportunidade de estar aqui, a Luísa, a Marcela, a Rosana, a Camila, a Andriele, a tradutora, conhecer, como a Luísa falou agora, das redes, assim, de estar conectado, de saber que vocês estão aí a próxima vez que eu for para Pernambuco, já sei que eu vou conhecer a Luísa. Eu quero ir para Tocantins também, já fui ano passado estava no DF, esse ano estava em Pernambuco, em Recife, né? E ano que vem talvez eu vá para Tocantins, então. Conhecer vocês também, né? É tão legal conhecer as pessoas. A pessoa do Carvalho Pescoço eu tenho conhecido, né? Conheci o Pedro Caroca, conheci o Paulo Carneiro, veio aqui. É legal conhecer as pessoas e cada um tá na sua lindeza de vida, fazendo seus trabalhos, né, tão bonitos, assim, é tão legal, isso alimenta também, né, acho que uma das coisas também é, tipo, hoje eu sigo tanta gente legal ali no Instagram, assim, o pessoal falando tanta coisa massa, e é uma maneira também de incentivar, assim, de nos empolgar, assim, eu fico feliz de o pessoal tá fazendo coisas, assim, de criando, eu na pandemia tinha gente que fazia serenata, né, nas ruas, assim, com máscara ia lá, era uma maneira de conseguir um dinheiro, de fazer um trabalho, e é tão bonito tudo que fizeram, né, e que estão fazendo, assim, a gente tem uma cultura tão bonita no Brasil, nossa, é tão rica, né, eu fui para Pernambuco lá, do carnaval lá, nossa, é uma coisa assim que, meu Deus, me senti brasileiro, assim, né, demorei para ir, assim, me senti brasileiro lá, né, e acho que é uma coisa que a gente tem que incentivar muito, assim, a nossa cultura, porque ela é linda, né, maravilhosa. A gente tem muita coisa aqui para fazer nesse sentido, assim, acho que vamos tentar fazer, né, porque acho que a gente tem uma oportunidade boa agora, né, nesses próximos anos, pelo menos. Obrigado. Sim, sim, com certeza. A gente está fechando aqui a nossa conversa maravilhosa, que acontece também por causa do meio digital, né? Que proporcionou para a gente assim um grande encontro, proporcionou a gente fazer projetos, ir para vários lugares, né? E se reencontrar e conhecer pessoas novas. Então, pessoal, olha, nós somos a CIA de Circo e Teatro Sagrado Riso. Esse é o projeto Palhaços na Rede. E vocês conseguem conhecer o trabalho que a gente está fazendo pelo nosso Instagram. Então, tá aí aparecendo na telinha agora o Instagram de todo mundo. Então, segue aí a gente, segue a galera, que a gente desenvolve um trabalho com muito, muito suor, muito amor. Então, olha só, vem se divertir com a gente, se inscreve no nosso canal,
ativa o sininho das notificações. São 20 lives quinzenais, 4 webinários, um espetáculo digital e um espetáculo e 4 curtas-metragens. Acesse o nosso site, que é o www.ciasagradoRiso.com.br. Todas as ações ficam gravadas no nosso Instagram e também vão ficar gravadas na nossa página do YouTube. Então, sigam as nossas redes sociais, @cia.sagradoriso. E eu preciso dizer que este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, FAC, do Distrito Federal. E aí, quero agradecer aí a presença da nossa querida Andriele Fraga, a nossa tradutora em Libras. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Camila Motikowski, que é a nossa produtora, e a Cia Sagrado Riso, que está promovendo aí várias ações e conectando a gente. Vamos conseguir fazer mais trabalhos juntos. Muitíssimo, muitíssimo obrigada por vocês terem topado esse desafio. Foi muito gostoso, muito rico, muito mesmo. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado. Mandar um abraço pro Pogó aí que eu esqueci. Com certeza. Obrigada, gente.